Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora do RCPJ, tá? O RCPJ, em termos de alteração, ele não teve tantas mudanças e não tem tantas observações quanto o RTD, não. Mesmo é a questão da central, né? Que assim como o título dos documentos, também teve, o RCPJ também teve uma regulamentação da sua central, através do provimento 357 de 2018, e que instituiu uma forma diferente de trabalhar, especificamente quanto à recepção de documentos eletrônicos, que passou a ser somente via central. O registrador não pode mais receber. Em Minas Gerais, o registrador de pessoas jurídicas e título de documento não pode receber documento eletrônico de outra forma que não seja via central, né? Se ele tiver um site, por e-mail, ele não pode mais receber o documento para registro, tá, gente? Se for uma cotação, um orçamento, não tem problema não. Mas a recepção de documento eletrônico, né, devidamente assinado, com chave de CP, chave pública, de acordo com o CP Brasil e tal, isso só via central agora que pode ser feito. A recepção, o SPED, ele é feito unicamente via central. O SPED é aquele livro diário das empresas que a Receita Federal instituiu, o livro eletrônico, que a empresa, a partir de determinado faturamento, ele não faz mais o livro físico, ele faz somente o eletrônico. E foi chamado de SPED, né? Esse SPED, ele é feito diretamente no site da Receita Federal, gera lá, encaminha para a central de pessoas jurídicas, a central processa e transmite para o cartório de origem para que ele possa orçar e em seguida realizar o registro e fazer a devolução do documento, tudo via central, tá? Então essa questão do SPED, ele também foi regulamentado, apesar de já existir a norma, mas não existia no Código de Normas. Então aí o Código de Normas também trouxe a regulamentação do SPED fiscal. Mas o título dos documentos, que é uma coisa que eu peço para vocês, é para observarem a questão dos livros, que o título dos documentos, ao contrário do título dos documentos, né? O Registro Civil de Pessoas Jurídicas, só tem a Lei 6.015 só prevê 2 livros, que é o livro A, para registro de empresas, associações, sindicatos, igrejas, partidos políticos, entidades PIAs, e tem mais agora... entidades PIAs, pronto. E EIRELI, simples, né? Estava esquecendo da EIRELI, não pode. E o livro B caiu na última prova. Tem o registro de jornais, periódicos, oficinas, impressoras, empresas de radiodifusão, que é no livro B. Aí, o Código de Normas fala o seguinte, que para garantir a prioridade, né, que a Lei 6.015 fala que eles deverão garantir a prioridade, usando uma forma de garantir a prioridade. Da mesma forma que a Lei 6.015 fala que o registrador de pessoa jurídica deverá manter um indicador pessoal que facilite as buscas, mas não criou o livro indicador pessoal. Então, o que acontece? No Código de Normas vem falando que poderá ser utilizado, que na prática já né? Sempre foi, era um costume que já acontecia, já existia. Então, o Código só veio regulamentar uma coisa que já existia, um costume que já fazia parte da vida dos registradores, usar o livro A, protocolo de títulos e documentos, também para garantir a prioridade do RCPJ. O indicador pessoal para fazer o mesmo formato, para fazer o livro de buscas, né? As buscas das pessoas jurídicas e garantir, assim, o princípio da continuidade ou anterioridade, como é chamado, e que é primordial no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tá bom? Então, eu peço para que vocês observem isso. Lá no Código de Normas, também no 406, vem falando da competência do oficial do Registro de Pessoas Jurídicas, né, que é efetuar registro dos atos constitutivos, averbar as margens do registro, ou no caso do livro B, né, o livro A fala em registro, o livro B fala em matrícula, averbar os atos que alterem ou afetem a pessoa jurídica. Uma coisa que no Código de Normas, ele trouxe muita discussão, foi o artigo 400 e
412. Por quê? Lá no 412 ele fala o seguinte: para o registro de ato constitutivo de entidades com fins não econômicos serão apresentados. Na redação original que foi apresentada, serão averbados. Registrados / averbados. Foi alterado para apresentados. E veio o rol de documentos, que é lista, atos de convocação ao convite, ata de fundação, ata de eleição e pós da primeira diretoria, contendo a qualificação completa dos membros e com mandato fixado, lista de presença se houver, requerimento escrito do representante legal da pessoa jurídica. Esse artigo 412, a intenção do registrador era demonstrar, da comissão, era demonstrar os documentos mínimos que eram necessários para levar ao cartório, porque aí o usuário já poderia olhar no código de nome, não, isso aqui eu tenho que levar e vou levar lá, que normalmente a pessoa faz o quê? Chega no cartório só com a ata de posse, ou se é eleição e posse junto, só com a ata de eleição, não apresentou edital para a gente saber se teve a publicidade e garantiu o direito de terceiros interessados participarem, que é motivo inclusive de anulação de assembleia. Não apresenta lista de presença, ou seja, não tem assinatura e não tem como comprovar se teve quórum de acordo com o estatuto, se a pessoa que foi eleita, empossada, ou se ela realmente participou da assembleia, não tinha como fazer essa verificação. Então a gente tinha sempre que pedir a pessoa para voltar trazendo a documentação toda. Veio o Código de Norma trazendo esses atos. Só que essa mudança de registrado / averbados por apresentados criou uma série de interpretações. Não está no Código de Normas, mas a própria Corregedoria, numa sentença do Corregedor-Geral de Justiça, atendendo num processo a um pedido de parecer, né, do Instituto dos Registradores de Títulos e Documentos daqui de Minas Gerais, ele decidiu que realmente os documentos deveriam ser todos averbados de forma individual. Por que isso? Porque algumas fiscalizações, os fiscais ou os juízes, eles estavam entendendo que a averbação poderia ser englobado, ou então que deveria ser só apresentado e que o cartório não deveria averbar. Chegou no ponto absurdo de ter registrador que ficou proibido de averbar. Ele só arquivava, só que nós não somos arquivistas, nós somos registradores. A gente arquiva o que registra e o efeito jurídico é a partir do momento do registro ou averbação. E aí veio essa decisão da Corregedoria entendendo que deveria sim acontecer a averbação de forma individual. A Lei 15.424, na sua última alteração, veio pacificando isso aí, trazendo lá na tabela 6 de pessoa jurídica, dizendo que as averbações serão feitas de forma individualizadas. Então, é uma coisa que pode ser que venha a cair na prova e vocês vão ter que saber que essa questão, né, está no 412, tem outros artigos, quando fala também do registro, das averbações, também onde deveria ter registrado / averbado, porque o ato, só o estatuto ou o contrato, ou no caso da fundação, a escritura pública, o testamento, que é o ato constitutivo que deve ser registrado, todos os demais serão averbados, que deveriam ser apresentados e registrados ou averbados. Foi trocado por apresentado e deu essa confusão. Mas já existe essa decisão da Corregedoria e com base nela a Lei de Emolumentos aqui de Minas Gerais, a 15.424, foi alterada para esclarecer isso aí e evitar esses problemas que estavam trazendo. Não só para o registrador, mas para o usuário também. Porque se você levou uma diretoria no cartório e o registrador não averbou aquela diretoria, você não é presidente, juridicamente falando, né? Você é presidente de fato. E aí, como é que você vai fazer para comprovar perante o órgão fiscal, banco, tentar fazer algum convênio com o órgão público ou privado, se você não pode assinar nada, né? Não dá o efeito jurídico. O direito brasileiro fala que o efeito jurídico, a pessoa jurídica, ela nasce a partir do momento da inscrição do seu ato constitutivo no órgão competente, né? E suas alterações também terão o mesmo efeito a partir do momento do registro ou averbação. Então, aí, esse 412... ele teve essa mudança, né? E uma outra coisa também, que foi uma inovação, que foi um ganho muito grande, principalmente para o usuário, foi o parágrafo 1º do 412, porque ele fala o seguinte: quando a ata de eleição e posse